Você já parou na frente de um tecido e sentiu que estava olhando para um quadro? Aquelas cenas campestres cheias de detalhes, pastores, flores, animais, paisagens inteiras desenhadas em uma única cor sobre um fundo claro. Parece quase mágico, né? Pois é, isso tem nome, isso tem história. E essa história é muito mais fascinante do que você imagina. Hoje eu vou te contar tudo sobre o Toile de Juí. De onde veio, como surgiu, como quase foi proibido, como virou símbolo de luxo e como essa estampa, que tem mais de 250 anos, ainda aparece nas passarelas, nas decorações mais sofisticadas do mundo. E sim, também aqui no Brasil, inclusive num vestido lindo que eu vou te mostrar no final. Então fica comigo, porque esse conteúdo é longo, é rico, e cada detalhe que eu vou te contar vai fazer você olhar para essa estampa com olhos completamente diferentes. Tudo começa no século XVII, na Europa. E começa, na verdade, com uma crise de desejo. As pessoas na França, em Portugal, na Inglaterra, estavam completamente apaixonadas por tecidos vindos da Índia. Chitas, musselinas, algodões estampados com cores vibrantes, com padrões florais exuberantes, com aquele charme exótico que a Europa simplesmente não conseguia reproduzir. Os navios chegavam carregados de tecido indiano e era uma loucura. Nobres, burgueses, todo mundo queria. O mercado europeu estava sendo inundado por esses tecidos. E os fabricantes locais, principalmente os de lã e seda, começaram a entrar em pânico. E aí, os governos europeus fizeram o que os governos fazem quando alguém está perdendo dinheiro para a concorrência. Proibiram. A França chegou a proibir a importação e até o uso de tecidos indianos estampados. Tinha gente que era multada por usar uma blusa de chita na rua. Acredita? Mas sabe o que acontece quando você proíbe algo que as pessoas desejam muito? Elas continuam querendo. O contrabando explodiu. As pessoas escondiam os tecidos, usavam por baixo da roupa, faziam de tudo para ter aquele padrão estampado que era lindo demais para largar. E foi justamente nessa tensão, nesse vai e vem de desejo e proibição, que surgiu a vontade de: e se a Europa aprendesse a fazer isso sozinha? Entra em cena um homem chamado Christoph Philipp Oberkampf. Esse nome vai ficar na sua cabeça depois de hoje, pode ter certeza. Oberkampf nasceu em 1738, na Alemanha, numa família de tintureiros. Desde criança, ele cresceu em torno de tecidos, de corantes, de processos têxteis. Ainda jovem, ele foi para a Suíça aprender técnicas mais avançadas. E depois, e esse é o pulo do gato, ele foi para a França, para Paris, com uma ideia clara na cabeça. Ele queria criar uma manufatura de tecidos estampados que fosse tão boa, tão sofisticada, que não precisasse de nada que viesse de fora. Em 1760, com apenas 22 anos, Oberkampf chegou a uma pequena cidade chamada Juí-en-Josas, perto de Versalhes, a poucos quilômetros de Paris. A cidade era perfeita. Tinha o rio Bièvre passando por ali, e a água desse rio era famosa pela sua qualidade, cristalina, com propriedades químicas que ajudavam na fixação dos corantes. Sem água boa, você não tem cor boa. Sem cor boa, você não tem tecido bom. Oberkampf sabia exatamente o que estava fazendo. Ele montou ali a sua manufatura. No começo era pequena, simples, com poucos funcionários. Mas a cabeça de Oberkampf era grande. Ele não parou de inovar um segundo sequer. A técnica inicial era a impressão com blocos de madeira. Você entalhava um desenho na madeira, mergulhava no corante e pressionava sobre o tecido. Era um processo artesanal, demorado, que limitava muito o tamanho e a complexidade dos padrões. Mas Oberkampf,
não se contentou com isso. Ele ficou de olho numa tecnologia que estava sendo desenvolvida na Escócia: a impressão com chapas de cobre gravadas. Com as chapas de cobre, tudo mudava. Você conseguia gravar linhas finíssimas, detalhes minúsculos, cenas inteiras com perspectiva, profundidade, riqueza visual que os blocos de madeira jamais conseguiriam. E você conseguia imprimir em rolos de tecido muito mais compridos, muito mais rápido, com muito mais precisão. Oberkampf adotou essa técnica e aí nasceu de verdade o que a gente conhece como toile de Jouy, que em francês significa literalmente tela de Jouy, ou tecido de Jouy. O nome da cidadezinha virou sinônimo de um estilo inteiro. Mas o tecido em si, como ele é? Vamos falar da estampa, porque ela é uma personagem dessa história. O toile de Jouy clássico tem características muito específicas. O fundo é sempre claro, quase sempre branco ou creme. E sobre esse fundo, desenhos em uma única cor. O vermelho é o mais famoso, mas tem o azul, o preto, o verde, o sépia. Apenas uma cor. E é justamente essa limitação de cor que exige tanto do desenho, porque sem a cor para distrair, a linha precisa contar tudo. E que linhas eram essas? Os artistas contratados por Oberkampf criavam cenas pastorais, campestres, cheias de narrativa. Casais de pastores se encontrando perto de uma fonte, crianças brincando no campo, aldeões colhendo frutas, cavaleiros, ruínas de castelos cercadas de vegetação, pássaros exóticos, flores de todos os tipos entrelaçadas em arabescos. Às vezes cenas mitológicas, deuses gregos, ninfas, sátiros. Às vezes cenas do cotidiano francês do século XVIII, com seus vestidos volumosos, suas perucas, seus chapéus enfeitados. O que conectava tudo isso era uma sensação de abundância controlada. Era muito detalhe, mas de forma harmoniosa. Era como olhar para uma ilustração de um livro antigo que nunca acaba. Você sempre encontra um novo detalhe que não tinha visto antes. E olha que detalhe fascinante! Muitos dos padrões do toile de Jouy contam histórias completas. Você pega 1 metro de tecido e, se prestar atenção, vai ver que as cenas se repetem em sequência, como capítulos de uma história. Ali tem a pastora e o pastor se encontrando. Ali tem eles conversando perto da árvore. Ali tem os animais pastando ao fundo. É uma narrativa têxtil, um romance impresso em algodão. E os artistas que criavam esses desenhos eram realmente artistas. O mais famoso de todos se chama Jean-Baptiste Huet, pintor acadêmico, com formação nas melhores escolas de belas artes da França. Huet foi contratado por Oberkampf e passou décadas criando padrões para a manufatura. Alguns dos desenhos mais icônicos do toile de Jouy são assinados por ele. E quando você sabe disso, começa a entender por que essa estampa tem aquela qualidade quase pictórica, porque foi feita por um pintor de verdade, com toda a técnica e sensibilidade de um artista formado. A manufatura de Jouy cresceu de um jeito impressionante. No auge, ela tinha mais de 1.300 funcionários. Era uma das maiores indústrias têxteis da Europa. E não demorou muito para que os tecidos de Oberkampf chegassem ao lugar mais importante da França. A rainha Maria Antonieta se apaixonou pelo toile de Jouy. Ela usava o tecido na decoração dos seus aposentos, nas suas roupas, nas suas festas. E quando Maria Antonieta usava alguma coisa, a nobreza inteira queria usar também. O toile de Jouy virou um símbolo de status. Era o tecido da aristocracia francesa. Estar vestido ou decorado com toile de Jouy era um sinal claro de que você pertencia a um certo mundo, refinado, culto, cheio de bom gosto. Napoleão também entrou nessa história. Em 1806, ele visitou pessoalmente a manufatura de Jouy e ficou tão impressionado que conferiu a Oberkampf a Legião de Honra, a maior condecoração da França. Era um reconhecimento oficial de que aquele homem, aquela fábrica,
aquele tecido tinham feito algo extraordinário pela indústria francesa. Mas as histórias bonitas têm suas sombras também. E a do Toile de Jouy não é diferente. Oberkampf morreu em 1815, e sem ele, a manufatura perdeu fôlego rapidamente. A Revolução Industrial estava mudando tudo. As máquinas de tear modernas estavam chegando. Os processos que Oberkampf levou décadas para aperfeiçoar estavam sendo substituídos por tecnologias mais rápidas e baratas. Em 1843, a manufatura de Jouy fechou as portas. Mas o padrão não morreu. Muito pelo contrário. O Toile de Jouy era grande demais. Tinha se espalhado longe demais para simplesmente desaparecer com a fábrica que o criou. Outros fabricantes continuaram produzindo tecidos no mesmo estilo, em outros países, com outras interpretações. O nome Toile de Jouy virou genérico. Todo mundo usava para descrever aquele tipo específico de estampa, independentemente de onde fosse feita. E aí começa uma segunda vida para essa estampa. Uma vida de reinvenção constante. No século XIX, o Toile de Jouy continuou sendo símbolo de elegância. Era usado em papéis de parede de mansões, em colchas de hotéis de luxo, em cortinas de teatros. A Europa vitoriana amava esse tipo de estampa. Ela comunicava tradição, refinamento, uma ligação com um passado aristocrático que o mundo industrial estava rapidamente apagando. No início do século XX, com o Art Nouveau e depois o Art Deco chegando, o Toile de Jouy passou por um momento de baixa. As estéticas modernas pediam formas geométricas, linhas limpas, cores ousadas. As cenas pastorais do século XVIII pareciam antiquadas, mas nunca sumiu de vez. Continuou existindo nas casas de campo inglesas, nos châteaux franceses, nos hotéis clássicos de Paris e Roma. E então aconteceu algo curioso no final do século XX. O Toile de Jouy ressurgiu. Nos anos 1980 e 1990, o mundo da decoração e da moda começou a redescobrir a estética clássica. A palavra vintage ainda não estava na boca de todo mundo como está hoje, mas o sentimento já estava lá. Esse desejo de se conectar com algo que tinha história, que tinha profundidade, que não era descartável. E o Toile de Jouy era perfeito para isso. Era o oposto do efêmero. Era literalmente um tecido que tinha sobrevivido a revoluções, guerras, mudanças de governo, mudanças de gosto. Designers de interiores começaram a usar o Toile de Jouy em projetos residenciais de alto padrão. Quartos inteiros, paredes e roupa de cama e cortinas e capas de almofada, tudo na mesma estampa. Esse look Toile total, como chamam alguns decoradores, cria um efeito quase cinematográfico. Você entra no quarto e parece que entrou num cenário de época. Na moda, o ressurgimento foi ainda mais vibrante. Estilistas americanos como Ralph Lauren e Carolina Herrera usaram o Toile de Jouy em coleções que misturavam referências clássicas com modernidade. Na Europa, Givenchy, Dior, Chanel, todos eventualmente voltaram a essa estampa, que é quase parte do DNA da elegância francesa. No século XXI, aí é que a coisa ficou verdadeiramente interessante. Porque o Toile de Jouy, que sempre foi associado a um universo branco, europeu, aristocrático, começou a ser subvertido, reinterpretado, questionado, e isso tornou ele ainda mais fascinante. Artistas e designers começaram a usar a linguagem visual do Toile de Jouy para contar outras histórias. Em vez de pastores franceses e ninfas mitológicas, as novas cenas mostravam personagens negros em ambientes contemporâneos.
ou críticas ao colonialismo, ou celebrações de culturas não europeias. Havia uma consciência de que aquela estética estava carregada de significados históricos que precisavam ser examinados. E a resposta não foi jogar fora a estética, foi transformá-la por dentro. Isso é o que as grandes estampas fazem. Elas continuam vivas porque continuam sendo reinterpretadas. O Toile de Juí não é uma peça de museu. É um idioma visual que cada época usa do seu jeito. Hoje em dia, você encontra o Toile de Juí em absolutamente tudo. E eu digo tudo mesmo. Na moda, voltou com tudo nas últimas temporadas. Passarelas de Paris, Milão e Nova York têm mostrado coleções inteiras baseadas nessa estampa. O que mudou é a abordagem. Vestidos fluidos que deixam as cenas respirar no tecido. Conjuntos que misturam o toile com outros padrões em camadas. Peças que recortam a estampa de forma cirúrgica para criar efeitos visuais surpreendentes. Na decoração, o Toile de Juí virou o queridinho da geração cottagecore e do estilo que os americanos chamam de Grand Millennial, aquela estética que mistura o avô chique com o contemporâneo, com plantas, livros, objetos com história. Jovens de 25 anos estão decorando apartamentos minúsculos com papel de parede de Toile de Juí e achando isso a coisa mais moderna do mundo. E sabe de uma coisa? É mesmo. Porque quando todo mundo está fazendo a mesma coisa minimalista, branca e sem alma, você escolher algo com história, com narrativa, com alma, isso é radicalmente diferente. Na papelaria, em produtos de beleza, em embalagens de presente, em capas de caderno, em bolsas, em sapatos, em cerâmica, em bandeja de madeira pintada à mão, o Toile de Juí está em toda parte. Às vezes você nem percebe que é aquilo, porque foi tão reinterpretado, com cores tão diferentes das originais, que parece outra coisa. Mas a estrutura está lá, o fundo claro, as cenas detalhadas, a narrativa visual, a elegância contida. E por que essa estampa hipnotiza tanto as pessoas? Porque depois de 250 anos, ela ainda prende o olhar? Eu acho que tem algumas razões. A primeira é a complexidade. O nosso cérebro foi feito para explorar. Quando você olha para algo e consegue ver tudo de uma vez, você processa e vai embora. Mas o Toile de Juí nunca deixa você ver tudo de uma vez. Tem sempre mais um detalhe escondido, mais uma folhinha, mais um passarinho, mais uma figurinha lá no canto. Você fica olhando, fica procurando. É quase como um jogo de onde está o Wally, mas com mais classe. A segunda razão é a narrativa. Seres humanos são animais que amam histórias, e o Toile de Juí conta histórias. Mesmo que você não consiga identificar exatamente o que está acontecendo naquelas cenas, você sente que tem uma história ali. Uma pastora está esperando alguém. Um casal está se encontrando debaixo de uma árvore. Aquelas ruínas escondidas pela vegetação, um dia foram um castelo habitado. Você projeta, imagina, completa. O tecido convida você a fantasiar. A terceira razão é a sofisticação da técnica. Mesmo numa reprodução moderna, feita digitalmente, o Toile de Juí carrega a memória de ter sido inventado com chapa de cobre gravada por artesãos especializados, desenhado por pintores acadêmicos, tingido com água de um rio específico. Tem uma aura de cuidado e de arte nessa estampa que as pessoas sentem, mesmo sem saber explicar de onde vem. Agora vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. O Toile de Juí tem museu. Em Juí-en-Josas, a cidadezinha onde Oberkampf montou sua manufatura, existe o Musée de la Toile de Juí. Ele fica numa mansão do século XVIII,
e guarda uma coleção impressionante. Rolos de tecido originais, chapas de cobre gravadas, esboços dos artistas, documentos da manufatura, exemplos de como a estampa evoluiu ao longo dos séculos. Se você um dia for para Paris, Juiz-en-Josas fica a menos de 30 quilômetros. E tem também uma coisa muito importante. Desde 2018, o Toile de Jouy passou pelo processo de obter uma indicação geográfica protegida na Europa. Assim como o champanhe só pode ser chamado de champanhe se vier da região de Champagne, existe um movimento para proteger o nome Toile de Jouy para tecidos produzidos seguindo os métodos e os padrões da tradição original. É o reconhecimento de que isso é patrimônio, é cultura, é história que merece proteção. E como chegou ao Brasil essa estampa? Bem, o Brasil sempre teve uma relação muito próxima com a França em termos de moda e cultura. No século XIX, a elite brasileira olhava para Paris como o centro do mundo civilizado. As famílias ricas importavam tecidos, roupas, móveis, papéis de parede, e o Toile de Jouy estava em muitas dessas importações. Sobrados e casarões do Rio de Janeiro imperial tinham salas decoradas com essa estampa. Com o tempo, o Toile de Jouy foi chegando às lojas de tecido especializadas do país, depois às feiras de artesanato, depois às coleções de moda de estilistas brasileiros. Hoje, ele está bem democratizado por aqui. Você encontra em lojas de decoração, em ateliês de costura, em brechós e, claro, em plataformas de revenda como o Enjoei, onde peças com essa estampa aparecem e somem rapidinho, porque quem conhece sabe o valor do que está vendo. Tem uma coisa que eu quero que você leve dessa conversa toda. O Toile de Jouy é uma das provas mais bonitas de que moda e arte não são coisas separadas. Que um tecido pode ser um manifesto cultural. Que uma estampa pode carregar a história de um país, de uma época, de uma revolução, de um desejo humano por beleza que não muda nunca. Quando você coloca uma peça com Toile de Jouy, você não está simplesmente vestindo uma roupa bonita. Você está usando um pedaço de uma história que começou numa fábrica à beira de um rio na França, que passou pela corte de Versalhes, que sobreviveu a 2 guerras mundiais, que foi proibida, glorificada, esquecida e redescoberta várias vezes, e que chegou até você, no Brasil no século XXI, ainda tão atual, ainda tão capaz de fazer as pessoas pararem e olharem. Isso é raro, isso é especial, isso tem valor. E falando em valor, chegou a hora que eu prometi desde o começo. Eu tenho um vestido lindo, com estampa Toile de Jouy, disponível na minha lojinha do Enjoei. Um vestido que tem tudo o que eu acabei de te contar embutido nele. História, elegância, aquela qualidade de te fazer parecer que você veio de outro tempo, mas do jeito mais atual possível. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Se você chegou até o final desse vídeo, você já sabe o suficiente para reconhecer o valor do que vai ver. E se gostar, corre, porque peça boa não fica muito tempo esperando. Obrigada por ficar comigo até aqui. Se você aprendeu algo hoje, compartilhe esse vídeo com alguém que também merece saber a história por trás das coisas bonitas.